Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, do Grupo Mensagem do Pastor e do Púlpito. Segunda-feira, começando a semana, como sempre digo, quero te desejar uma semana graciosa, cheia da presença de Deus, cheia de vitórias, de alegrias. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua semana. E a você também, querido, que me acompanha pelo canal do YouTube, lógico, né? Olha, queridos, ontem, domingo, né? Foi dia de ceia, né, do Senhor, pela manhã lá na nossa igreja, né? Foi, como sempre, um momento especial, de muita unção, de comunhão dos irmãos, né? E na mensagem, Deus nos levou a meditarmos num tema que eu considero uma revelação de Deus importantíssima, né, para a igreja, e que continuou ardendo no meu coração, e nós meditamos ali no padrão de Deus do terceiro dia, né? Vimos no Antigo Testamento, em Gênesis, em Êxodo, a indicação forte desse padrão, e a mesma coisa no Novo Testamento, nos Evangelhos, com o relato da ressurreição, e nas cartas de Paulo, né, sobre isso também. E Deus nos mostrou que o terceiro dia, né, é um padrão de fé que mostra a ação graciosa, soberana, poderosa, né, de Deus na criação, na aliança com o homem, na promoção de uma nova vida, criação de uma nova vida, né? A Bíblia diz, Paulo diz nas suas cartas aos Coríntios, né, lá no capítulo 5, ele diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se faz novo, né? Então, é um padrão de Deus para o terceiro dia. Hoje de manhã eu estava aqui lendo Mateus 20 e logo a minha mente voltou ao tema desse padrão, né, do terceiro dia. Eu vou explicar. Nós vimos, eu volto a dar, né, como referência a carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, em que ele diz que nós não devemos ignorar uma coisa, né? Que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, né? Isso é importante. Então, voltando, né, a Mateus 20, eu quero chamar esta reflexão, né, de os chamados ao longo do dia. É um título, né, que veio assim à minha mente. Porque Mateus ele se refere, ali nesse texto de Mateus 20, a uma parábola, né, em que diz que houve um chamado, né, do dono de uma vinha às 9 horas da manhã, né, ao meio-dia e às 3 horas da tarde. E diz lá que o dono dessa vinha saiu e chamou mais homens, né, prometendo pagar o que fosse justo. E eles foram. Então, irmãos, isso para mim é uma confirmação e uma revelação escatológica, né, do padrão do terceiro dia. O tempo é dividido em 3 momentos reais e muito significativos, né? Então nós estamos, como eu falei na mensagem da ceia, e baseado em 2 Pedro 3, que estamos vivendo já o terceiro dia do padrão de Deus. E associando aqui, né, com esse texto de Mateus 20, eu chamo de a última hora, né? E a ociosidade, o ócio, né? Que é chamado pela graça, né? Nós sabemos, né? No mundo, muitas vidas estão ainda carentes, estão perdidas, ociosas, né? E o texto do Evangelho aí de Mateus 20 diz que o dono da vinha, aqui figura do Pai Celestial, né, viu homens que ainda estavam ociosos, sem fazer nada, e perguntou: por que vocês estão o dia inteiro aqui ociosos, né, sem fazer nada? E a resposta deles tocou o meu coração, e eu creio que vai tocar o teu também, quando eles disseram: é porque ninguém nos contratou, né? Então, é um chamado nítido, né, para revivar em nós o ide de Deus, né? Então o dono da vinha disse: ide vós também para a minha vinha, e recebereis o que for justo. Essa ociosidade na vida
representa milhares de pessoas antes de Cristo. Não éramos ociosos por preguiça, mas porque ninguém nos havia chamado, nos dado oportunidade, e quando nós recebemos os chamados e atendemos, né, nós atendemos ao propósito certo, né? Nós estávamos parados nas tradições religiosas, talvez, ou na vida secular, sem trabalhar na obra de Deus. O que realmente importa, né, é atender esse chamado. Então, o chamado da hora undécima, né, que é a terceira hora, mostra o coração de Deus. Ele nos chama, mesmo que pareça tarde demais na nossa vida, e nos dá a oportunidade de sustento, de propósito, né, em seu projeto de salvação, de graça. E quando a noite chegou, né, o dono da vinha, que representa o nosso Pai Celestial, como eu disse ao administrador: chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros, né? Os homens que começaram a trabalhar por último receberam uma moeda de prata. Os primeiros pensaram que, por terem trabalhado mais, receberiam mais, mas o salário foi igual para todos, né? Alguns reclamaram, achando que mereciam mais, mas o dono da vinha foi firme. Não é justo, né, que eu use do meu dinheiro como eu quero, né? Então, hoje nós vemos uma quantidade muito grande, né, de irmãos que já são antigos no Evangelho, são irmãos que estão bastante tempo na igreja, mas que precisam entender, né, o chamado da terceira hora e amar essas pessoas, ou seja, entender que Deus, ele é soberano, ele é gracioso e ele não faz acepção de pessoas, né? O grande ensino dessa parábola, irmãos, é que o reino de Deus não se baseia em mérito ou em tempo, mas em graça, né? A moeda de prata representa a salvação, a vida eterna e o reino de Deus. O salário não é o pagamento por horas de trabalho, mas o presente do dono da vinha, né, dado a todos os que responderam ao seu chamado. E independentemente, né, da hora, do momento, aqueles que reclamaram, ou seja, os primeiros, estavam presos à ideia de mérito. Quanto mais eu trabalho, mais eu ganho, ou mais ganharei. Mas Deus nos ensina que o acesso ao reino é um presente igual para o jovem que se converteu hoje, até mesmo para aquele que foi atingido, como foi pregado ontem na mensagem, né, do domingo de noite, no confronto policial, né, ou seja, no último segundo, né, quem atendeu ao chamado para o ancião, em relação ao ancião que serviu a vida toda, ganhou o mesmo pagamento, o mesmo salário. Está reservado àqueles que atenderam e que ainda continuam trabalhando na obra, né? A nossa salvação, ela não é conquistada, ela é dada. Efésios capítulo 2 diz que pela graça nós somos salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, um pensamento que veio à minha mente, irmão, também é que os trabalhadores que atenderam ao chamado, seja na primeira, na segunda ou na terceira hora, ao entrar na vinha tiveram acesso às uvas e ao vinho produzido ali. Mas Jesus não estava falando do vinho que leva à embriaguez, né? Mas de um outro vinho, o vinho da bênção espiritual. O vinho na Bíblia é muitas vezes um símbolo de alegria, de presença do Espírito Santo em nossa vida. A partir do momento em que você aceita o chamado e entra na vinha, ou seja, na igreja, no corpo da igreja, passa a ser membro desse corpo e na obra de Deus, sua vida passa a ser dirigida pelo Espírito Santo, né? Ontem foi falado isso. E o Espírito Santo é quem nos santifica, nos capacita, né, para o serviço e nos enche de alegria. Então, não vamos nos embriagar com as coisas do mundo, não vamos nos deixar levar pelo enredo desta geração, né? Mas vamos nos encher do Espírito Santo, amém, irmãos? Nós precisamos mostrar ao mundo, através do nosso modo de viver, que nós somos servos do Senhor, porque o Espírito Santo está agindo no interior e nos tornando novas pessoas, novas criaturas, né? Efésios 6 continua nos dizendo para não nos embriagarmos
com o vinho, né, em que há contenda, mas nos encher do Espírito. Então, concluindo, queridos, essa mensagem nessa segunda-feira, eu quero ainda dizer que o salário que recebemos por aceitarmos o Senhor Jesus no coração não é uma moeda de prata, mas, muito pelo contrário, a salvação, a vida eterna, o alto preço que Jesus pagou por nós na cruz, representa o valor da vida do homem, né? Também foi dito ontem na mensagem. Então, nesta última hora, né, no padrão do terceiro dia, muitos não valorizam isso, né? E são como aqueles trabalhadores que reclamam, presos ao próprio mérito, mas vamos valorizar a salvação, vamos olhar para esse presente gracioso de Deus, de graça, né? O chamado venha para a vinha, né? Ao Pai, a vinha do Pai, hoje, esse é o momento, né? Ontem na mensagem também falava do homem da mão meada, em que Jesus falou, venha para o meio. Então, é o momento de vir para o meio, né? Busque estar cheio do Espírito Santo, trabalhe no reino. A recompensa já está garantida pela fidelidade, pela bondade, pelo amor, pela graciosidade do dono da vinha. Em breve, o Rei Jesus voltará, Maranata, vem para buscar aqueles que estão na sua vinha, vivendo cheios do Espírito. Esta é a terceira hora. Não deixe passar em branco essa hora, muito importante. Amém? Aleluia. Olha, até a próxima, queridos, que você possa usufruir dessa mensagem com alegria e com decisão, né, em atender ao chamado da última hora, ao chamado do padrão do terceiro dia, e que a tua vida seja uma vida abundante no Senhor. Um beijo no teu coração. Olha, compartilhe essa mensagem com alguém. Dá um like, né, nesse canal. Isso é muito importante. Eu preciso do seu like, né? Inscreva-se nesse canal. Amém? Fica com Deus, queridos. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus.